Em nome de Jesus. Samuel, parece que ele está morrendo. Vai querer morrer. Parando aqui. A pilha, talvez a pilha dele está enfraquecendo. Irmãos, que bom que você está aqui nessa noite. Então não perca, sábado que vem, às 19 horas, 7 horas da noite. Vem estar conosco aqui. Convida alguém para estar participando. Alguém que está noivo, vai namorar, já está namorando, casado, alguém que quer ter um compromisso para a família. Isso é muito bom. Venha participar. Eu tenho certeza que Deus vai estar ministrando ao seu coração, falando ao seu coração. Amém? Graças a Deus. Hoje, eu quero estar ministrando a palavra de Deus para você. Quero estar falando sobre a espera do milagre. Qual é o tema dessa noite? A espera do milagre. Quantos aqui estão esperando um milagre da parte de Deus? Eu estou esperando um milagre da parte de Deus, irmãos. Sinceramente, eu estou esperando esse milagre. E quem crê que Deus tem milagres para realizar na sua vida hoje, diga aleluia. Graças a Deus. Quem tem fé, diga amém. Porque eu creio que a promessa de Deus ainda não foi esquecida. A promessa de Deus nunca ela é esquecida. Ela pode ter sido adiada. Pode adiar, mas esquecida não. Deus não se esquece da sua promessa. No momento certo, na hora certa, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, realmente o milagre vai acontecer no momento correto de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se não acontecer no momento correto de Deus, a glória não vai ser para a pessoa correta, que é Deus. Porque nós temos uma mania de pensar que nós contribuímos para alguma coisa. E milagres são coisas que a gente não contribuiu. E eu quero estar falando sobre uma pessoa bem interessante que a gente lá em Isaías no capítulo 51. Isaías capítulo 51. Pode colocar aí? 51 versículo 2. Se você quiser colocar aí, mas a gente diz assim: olhem para Abraão e seu pai e para Sara. Aqui está dizendo: olhem para Abraão e olhem para Sara, que os deu à luz. Quando eu chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o multipliquei. Amém? Olhem para Abraão e para Sara. Irmãos, eu quero estar falando dessa mulher que estava fora do seu tempo. Ela estava fora das expectativas humanas, humanamente falando, o milagre que ela precisava, aquilo que ela esperava. Ela estava naquele momento que ela recebeu a promessa, que Abraão recebeu a promessa, ela estava fora da expectativa, mas ela estava dentro do plano de Deus, do plano perfeito de Deus. Sara estava dentro desse plano. Sara, quem foi Sara? Ela foi uma matriarca. Essa mulher que a Bíblia nos ensina aqui em Isaías capítulo 51, versículo 2, que diz assim: olhai para Abraão e olhe para Sara. E quando Deus diz olha para Sara, olha para Abraão, é porque Deus está querendo nos mostrar alguma coisa. Deus está querendo acrescentar alguma coisa para nós. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. E se Deus está falando olhe para Sara, é porque Deus está dizendo assim: tem algo na vida dessa mulher, tem algo na vida dessa mãe, dessa história, que vai fazer uma grande diferença para você também. Amém? Então, irmãos, você pensa na história de Sara. A Bíblia diz que o nome dela no início era o que? Sarai, com I no finalzinho, Sarai. E quando a gente pensa em Sarai, a gente pensa que vai ter que nos esforçar um pouquinho. A gente vai ter que se esforçar um pouquinho para entender a luta, para entender a dor que essa mulher tinha. E para a gente trazer para o momento atual aqui, para nos lembrar de quem era Sara. Há um pequeno verso
na Bíblia aqui que fala sobre esse detalhe, sobre a vida dela. Esse detalhe está lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 30. Diz assim, Gênesis, esse pequeno detalhe que a gente tem que acrescentar e entender esse detalhe na vida de Sara. Diz o que? Gênesis no capítulo 11, versículo 30. Diz: Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Qual era o detalhe de Sara? Sara não tinha filhos. E nós sabemos no dia de hoje, com esse mundo que a gente está vivendo, esse mundo progressista que a gente está vivendo, esse mundo aí que a maternidade se tornou um peso. Nós vemos isso muito, né? Para as mulheres. Nós estamos vendo aí esse burburinho, essa conversa aí de bebê reborn. Irmão, isso é loucura. Mas isso já é um pensamento, né, maligno mesmo, para destruir a maternidade. Por que as mulheres querem? De qualquer maneira elas querem ter um filho. Elas querem ter uma criança, mas elas não querem ter uma criança de verdade. Elas querem ter uma planta, mãe de pet, mãe de planta, mãe de tanta coisa, menos mãe de filhos. É o que nós estamos vivenciando hoje. Por isso que eu quero estar falando essa palavra. Tem mulheres, né, eu vejo aí artistas que têm coragem de chegar na internet, chegar lá e dizer a luta, a dificuldade, né, que ter filho é um grande problema. Ter filha atrapalha a vida dela. Atrapalha tanto que tem mãe que mata seus filhos. E foi tão um atropelo na vida dela. Nós vivemos num mundo que hoje ter filhos não é mais prioridade. Não é mais. Porque a prioridade hoje é você ter uma vida profissional bem sucedida, é você ser produtivo, é você ter resultado, você ter conquistas. Isso aí que a gente está ouvindo hoje em dia. E essa grande perseguição que a gente está vendo aí de se tornar alguém, de ter esse sucesso, de você ter um sucesso, ser reconhecida, nesse sucesso, nesse contexto aí, a maternidade não está incluída. Você está entendendo? E se esquece que a primeira bênção, as pessoas que pensam dessa maneira, que não dão prioridade à maternidade, se esquece que a primeira bênção que Deus deu ao ser humano, quando Deus olhou para o casal ali, Adão e Eva, Ele diz: e Deus os abençoou, dizendo que frutificai e multiplicai. É isso aqui. Foi a primeira bênção que Deus mencionou na Bíblia, foi isso aqui no casal. E hoje, para as mulheres atuais, parece que ter filhos virou o quê? Bênção? Não, é uma opção. Que é um lugar de ser bênção. E esse mundo que a gente está vendo hoje aí é antibíblico, é totalmente antibíblico que nós estamos vivendo. E aqui nesse culto nós vamos tentar tirar a gente dessa bolha que nós estamos vivenciando assim, na internet, nesse contexto que a gente está vivendo. E eu quero que você faça essa viagem junto comigo lá no Oriente Médio, nesse tempo aqui do outro lado do planeta, lá nas terras de Canaã, lá em Israel, e voltar a mais ou menos 4.500 anos. Há 4.500 anos. E nós vamos nos colocar no lugar de Sara. Se colocar no lugar de Sara. A maior missão que uma mulher tinha era o quê? Era garantir a descendência. A maior missão era dar continuidade ao nome do pai, ao nome do avô, ali o sobrenome, né, da família. Para quê? Para que não viesse a ser esquecido. Porque senão não teria como carregar a história. Já pensou se Sara não tivesse esse milagre, acontecesse esse milagre, a espera desse milagre? Hoje a gente nem sabia quem era Isaac, não existia Israel. Olha a profundidade da coisa. O inimigo, o diabo, Satanás, ele quer destruir as gerações, as descendências. Porque destruindo as descendências, sabe que sempre em cada descendência levanta alguém que vai fazer a diferença no reino de Deus. E ele quer destruir.
Então, essa era a maior alegria, a maior realização de uma mulher, dessa cultura aí. O sonho de uma menina, quando ela estava já perto de casar, o quê? Era procriar, ter filhos. A importância da família era muito importante naquela época, de ter muitos filhos, porque ter muitos filhos também indicava ali que é uma força econômica. Era uma força econômica da família também. Ter filhos ali era muito importante para o trabalho. Trabalhava na lavoura, os filhos trabalhavam, envolvia, ajudavam em casa, ajudava ali. Ali, aqueles filhos trabalhando significava o quê? Uma herança garantida. Eles tinham uma herança ali que já estava garantida. Nossas terras aqui são do meu pai, vamos continuar cultivando. Hoje nós vemos ali no sul do país, nós vemos em gerações e gerações. Você vê lá na viticultura ali no Rio Grande do Sul, ali você vê, são gerações, os filhos ali trabalhando na lavoura. E Sara, ela não tinha como dar continuidade. Por que Sara não tinha? Porque ela tinha uma limitação. Sara tinha essa limitação. E ainda que ela tinha o entendimento, que procriar era importante, ela também tinha outro entendimento naquela época, que quem não procriava estava debaixo de maldição. Olha a condição de Sara. Olha a condição de Sara. E era esse pensamento que Sara carregava. Esse pensamento que ela não tinha aprovação nem da sociedade e nem de Deus. Então Sara, ela estava debaixo dessa pressão social, debaixo dessa, vamos dizer assim, dessa acusação silenciosa, essa acusação dentro dela, que ela sentia dentro dela, no seu coração, debaixo de julgamento. E eu fico imaginando assim que a sua família, iria acabar ali. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus olhou para aquela mulher. Amém? Deus olhou para aquela mulher. Como Deus está olhando para você hoje. Às vezes você olha para você e vê limitações na sua vida, incapacidade na sua vida. Mas crê, meu irmão, minha irmã, Deus olhou para você hoje. Deus está olhando para você hoje. Deus vê o seu sofrimento. Diga assim: Deus vê o meu sofrimento. Deus vê o seu sofrimento. Essa situação de Sara se agravou ainda mais. Sabe por quê? Alguns fatores aqui. Porque havia uma promessa na vida do marido dela, Abrão, pai Abrão. Havia uma promessa que Deus falou para Abrão, que ele teria um filho e que ele seria pai de multidões. E ainda tinha isso aqui, e Sara era estéril. E eu penso na cabeça dela, ela pensou: eu acho que o meu marido vai ter que ter outra mulher. Vai ter que ter outra mulher, porque comigo não vai ter jeito. Eu não vou ser a única dentro da minha casa, a única esposa dele. E legalmente isso naquela época era aceito, porque se a mulher não pudesse dar filhos ali para dar continuidade à família, aquele marido ele tinha aquela autorização de adquirir outra mulher somente para garantir a linhagem da sua descendência. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora imagina Sara, vai ter mais um da minha casa. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator que eu vejo, irmão, sabe o que mais se agravou a situação de Sara? Porque quando Deus falou para Abraão que Abraão seria pai de multidões, Sara já tinha 65 anos. Imagina, Sara já estava com a idade de 65 anos. E chegou aos 70, e chegou 80, e chegou 85, e nada. A idade avançada, o corpo envelheceu. Biologicamente falando, ela não tinha mais condição de produzir, de realizar a promessa que Deus deu a Abraão. E você consegue a conceber. Hoje à tarde eu estava fazendo essa ministração, Deus ministrando no meu
cheiro daquele lugar. Você tem que sentir até o burburinho, sei lá, aquela coisa. Você tem que. Eu aprendi isso, sabe com quem? Que eu ouvi esses tempos atrás, há muito tempo atrás, eu vi, continuo ouvindo. Eu vi que uma vez aquela missionária Edmeia, você já ouviu falar da missionária Edmeia? Ela ensinou a Helena Canuri a ler a Bíblia. Ela falou: Helena, nunca leia a Bíblia de uma forma banal. Você tem que ler a Bíblia sentindo o cheiro do lugar, sentindo a textura até da roupa. Você tem que sentir isso aí. Você tem que entrar dentro dessa história. Você tem que ver como se você estivesse numa cena ali dentro e sentir o Espírito que está naquele local. E assim eu estava nessa tarde. E aí eu comecei a ver aquela dor de Sara, aquela rejeição, aquela auto-rejeição que ela tinha. As pessoas cobravam, as pessoas culpavam. E isso foi um dos motivos que eu creio que Deus até tirou ele da parentela, tirou ele daquele lugar, para que Sara saísse, para que fosse para outro lugar, porque aquele ambiente ali estava difícil para ela, a sua sogra, o seu sogro. Mas a Bíblia diz o que? Lá em Gênesis, no capítulo 16, vamos ver. Aqui nós vamos ver a dor silenciosa da espera. Quem tem aí? Tem alguém aí para colocar para mim? Gênesis capítulo 16, se não for, vamos lá, irmão. Gênesis, no capítulo 16. Aqui. Gênesis capítulo 16, versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filho por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Deus. O que está escrito aí, meu irmão? Com o plano de Sarai. Olha outro fator aqui. Aqui fala que ela não tinha filho. Ela disse aqui: olha, eu não posso ter filho. Você vai pegar a serva Agar e vai ter filho. Por quê? Porque o Senhor me impediu de ter filho. O Senhor me impediu de dar a luz. E a Bíblia diz que Abraão concordou com o plano de Sara. Ele concordou com o plano de Sara. Mas Abraão recebeu a promessa de quem? De Deus. De Deus. Mas ele concordou com o plano de Sara, não com o plano de Deus. De quem foi essa ideia? Foi de Sarai, esposa de Abraão. Essa mulher aqui que se tornou uma matriarca, que depois se tornou uma mulher de fé. Mas aqui nós vemos Sarai, que é uma mulher ferida, uma mulher marcada pelo tempo da espera. Qual é o tema dessa noite? A espera do milagre. Talvez você está esperando seu milagre já tem quanto tempo, irmão? Talvez você fale assim: ah, Deus me impediu, Deus não quer isso para mim, Deus não tem isso mais para mim. Sarai atribuiu a culpa a Deus por ela não poder ser mãe. Ela teve a coragem de verbalizar coisas que muito da gente no nosso íntimo a gente culpa Deus, irmão. Às vezes pela nossa infelicidade. Quantas vezes você já culpou Deus pela sua infelicidade? Às vezes você diz assim: por que Deus permitiu eu perder isso? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Eu já escutei isso muito, irmão. Por que Deus permitiu que meu casamento não desse certo? Por que Deus permitiu que meu filho estivesse nas drogas? Por que Deus permitiu que minha filha não está na presença de Deus? Por que Deus permitiu que meu pai abandonou minha casa? Por que Deus permitiu que a minha mãe foi embora da minha casa e me abandonou? Quantas vezes são questionamentos silenciosos? Onde é que estava Deus nessa hora? Quantos de nós já falamos isso? Quantas pessoas são questionamentos silenciosos que muitas vezes nós alimentamos o diabo?
Você alimenta Satanás com esses pensamentos, porque isso traz como se Deus é injusto, como se Deus não está sendo fiel, traz como se Deus não cumpre a sua promessa, traz uma ideia, parece que Deus não gosta de você, que Deus não quer o seu bem, traz essa ideia. Ela diz: o Senhor me impediu de dar a luz, foi o que Sarai disse, o Senhor me impediu. E nesse cenário agora ela toma a decisão mais emocional, mais de emoção na alma dela, apesar de culturalmente ser aceitável, é aceitável, mas espiritualmente foi precipitada. Ela foi precipitada, a sua decisão foi precipitada, porque era o plano de Sarai dar Abrão para Agar, mas não era o plano de Deus, porque o plano de Deus era Abraão ficar com Sarai, com Sara, e ter filho com Sara, porque esse era o plano. Então o que Sara faz? Ela entrega a sua funcionária, ali a sua funcionária de casa, a sua secretária de casa, para que Abraão pudesse dar filho. E Sarai não queria que essa dor que ela estava sentindo transferisse para o seu marido, que o marido dela não fosse também culpado, fosse lembrado, porque foi por causa de Sarai que ele não teve filho. Então, irmãos, isso é muito sério. Eles estão, quando tomaram essa decisão aqui, causou muita implicação pessoal, porque Sarai aqui pega Agar, entrega para Abraão e diz: olha, eu admito, eu não posso ser mãe, e não vai ser através de mim. E quando ela faz isso, ela entrega o sonho. Ela entrega o sonho, ela transfere o sonho dela como mulher para outra. Você está entendendo, irmão, como é que é a coisa? Deixa o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revelar essa profundidade. E só isso fez o que? Dificultou muito mais a vida de Sara. Irmão, quando a gente quer fazer as coisas que Deus não mandou a gente fazer, e a gente faz, isso só dificulta a sua vida. Você tem que fazer uma coisa que Deus disse não, e Deus está falando não, Deus está dizendo não é a hora, não é o momento, espera, eu vou fazer um milagre. Ah, mas isso é impossível, ah, mas isso não aconteceu, com fulano não aconteceu, não por que comigo vai acontecer? Espera. Amém? Tem que esperar. Eu vejo que Sara que representa muitas mulheres ao longo da vida, que às vezes foram substituídas. Quantas mulheres hoje estão frustradas hoje, porque às vezes elas foram substituídas, se deixaram, se sentiram deixadas para trás, se deixaram ali naquele momento difícil. E quantas mulheres hoje estão se sentindo menores, porque às vezes não estão atendendo esse padrão social que está vivendo aqui. E se você não está vivendo um padrão social, você fica frustrado. Quantas mulheres hoje estão frustradas? Quando fala assim: o que você faz? Você trabalha de quê? Não, não trabalho não, só fico em casa cuidando de casa. Você não trabalha? Tem até vergonha de falar. Tem até vergonha de falar: não, sou dona de casa, eu cuido de filhos, eu cuido do marido. Mas você não trabalha não, você faz nada não, você não ganha dinheiro. Você já viu como é que é a coisa? Se sente que elas não estão cumprindo a expectativa. Esse é o tempo que a gente está vivendo. E a história de Sara nos mostra também esse entendimento. E uma delas o quê? É que a identidade da mulher não está na sua produtividade. A sua identidade não está naquilo que você produz. O mundo está vivendo o quê? Que a mulher ela tem que produzir muito, ela tem que ser alguém, a ponto de renunciar a filhos, a ponto de renunciar a família. Porque a identidade dela é baseada em quê? Nos resultados que ela vai ter. Hoje em dia está sendo assim. E esse nunca foi, nunca será o pensamento respaldado pela Bíblia. Jamais. Porque a identidade da mulher, a identidade dela está respaldada no propósito que Deus tem para a vida dela. Amém?
produtividade. Porque se a Bíblia diz que se você está dentro do propósito dela, se você está dentro do propósito bíblico, da palavra de Deus, irmão, pode ter certeza que você vai ter sucesso aos olhos do Senhor. Você vai ser bem sucedido. Talvez tem muitas pessoas que renunciou. Eu fui uma delas que renunciei a estudo, renunciei tudo. Ah, pastora, por que você não terminou o estudo? Porque você não teve chance? Tive chance, irmão, eu até tentei, depois que eu tive filhos, até quis tentar, mas não deu. Não deu porque eu não posso. E hoje em dia a gente vê que não é valorizado essas coisas, não é valorizado. Mas mulher, eu estou falando para você que é mulher hoje aqui, que eu sou mulher também. Se Deus te chamou para ser mãe de uma criança, de dar caráter, educação para ela, preparar essa criança para cumprir o sonho de Deus, faça. Com certeza você vai ter muito mais sucesso do que se você fizer algo lá fora. Porque você vai estar cumprindo a palavra, você vai estar servindo o Senhor, o propósito de Deus. Não sou contra a mulher trabalhar, pode, mas você não pode deixar o propósito de Deus, porque o tempo de Deus nunca chega tarde. Vai ter um tempo de Deus, a promessa de Deus. Deus, ele só chega no momento certo, e Deus chegou no momento certo na vida de Sara. Deus vai chegar no momento certo na sua vida também. Amém? Agora, o que aconteceu? Esgotou todos os recursos ali na vida de Sara. Tudo. Não tinha mais condição. Não havia mais coisas para ela fazer. E é justamente quando você não tem mais recursos na sua vida, você já tem feito tudo no seu esforço. Às vezes a gente faz tudo que a gente pode. Irmãos, é nessa hora que as coisas de Deus começam a acontecer. Quando você se esforça. É nessa hora que você vê manifestar o poder de Deus. Você vê, é só Deus. Ah, meu Deus, é só milagre mesmo. Irmão, tem milagre ainda para você hoje. Tem milagre na sua vida hoje. Amém? Você crê nisso? Dê um forte aplauso a Jesus. Tem milagre. Aleluia. Glória a Deus. E Sara, irmãos, ela superou essa vergonha da esterilidade. E você também vai superar essa vergonha que você está passando hoje. E com a ajuda de Deus, Deus vai te conceder bênção. Deus vai te conceder vitória em todas as áreas da sua vida. Não sei o que você está passando, mas Deus vai te dar força. E eu vejo que Sara, ela teve uma fé viva, apesar da espera. Quantos estão esperando o seu milagre? Amém? Tem uma fé viva. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, vamos lá rapidamente. Fala o que? Da galeria da fé. Fala dos personagens bíblicos que tiveram tanta história poderosa, né? Esses irmãos, eles foram tão lembrados lá no Antigo Testamento, que eles falaram, não, tem que voltar a ser lembrado aqui. Nós vemos a lista de quantas pessoas, teve Noé, teve Davi, teve Enoque, nessa mesma galeria que impressionantemente entrou a vida de quem? Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Que versículo maravilhoso, irmão. Esse versículo, ele é poderoso demais. Por que Sara foi incluída na galeria da fé, dos grandes homens da fé? Sara. Por que ela conseguiu a promessa? Porque ela considerou fiel aquele que fez a promessa. Deus fez promessa na sua vida, irmão. Considera ele fiel, que ele vai fazer em tempo determinado. Amém? Basta você esperar, porque Deus é fiel. Nós esperamos o milagre de Deus. E quando a gente está na espera, irmão, do milagre de Deus, essa espera, esse tempo que chama tempo de espera, se torna uma batalha. É um tempo de batalha, é um campo de batalha que você está vivendo, porque bombardeio de dúvida. Será que vai acontecer? Mas eu não vejo saída, eu não estou vendo, parece que está piorando.
Eu já esperei assim uma independência financeira e nada. Eu já esperei tantas coisas. Olha, não tem mais jeito. Irmãos, é nesse período que quando a promessa parece que está ficando tarde, que está tardando, é justamente aí que você está sendo testada na sua fé. É bem aí que realmente, é nesse momento, realmente que você precisa aprender a proteger a sua mente e o seu coração, para que não entre na vida. Você tem que proteger a sua mente e o seu coração. Sara, irmãos, ela não esperou meses, não, ela esperou anos. Quando o seu marido teve a promessa, esperou 25 anos para Isaac nascer. 25 anos, no quarto século, é muito tempo. Mas Sara tinha 95 anos. Aí a gente fica pensando assim, será que ela começou a pensar em ser mãe com 65 anos de idade? Claro que não. Ela pensou muito antes. Mas naquela época, elas casavam novas, ela já tinha pensado há muito tempo. E nada, chegava um mês, nada. Mas ali, o que aconteceu? Até que os sonhos de Sara se enterrou. Ela viu que o seu útero já não estava mais, o ventre dela já estava vazio, o ventre de Sara já não estava seco, os óvulos de Sara já estavam secos, já não tinha mais nada. Mas Sara tinha que cuidar do seu coração. O seu ventre estava vazio, mas Sara tinha que continuar, permanecer, o seu coração cheio de fé. O ventre de Sara estava vazio, mas o coração de Sara estava cheio de fé. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Às vezes, irmãos, a promessa tem que permanecer, você tem que permanecer. Não perca a sua fé, irmão, por nada. Você não pode perder a sua fé. Tem que continuar resistindo, continuar mesmo por momentos difíceis que você está passando na sua vida. Lá em Gênesis, no capítulo 18, vamos lá rapidamente. Gênesis, no capítulo 18, porque esse Gênesis aqui no capítulo 18 é um dos momentos mais marcantes, mais poderosos da Bíblia, na vida de Sara e na nossa vida, que nós somos filhos de Sara, pela fé também, amém? E que a gente tem que intensificar isso aí. Pode colocar aí? Gênesis capítulo 18. Foi só o capítulo 18. Sim, o Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Continua. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu à entrada da tenda, ao encontro deles, e curvou-se até o chão. Ele disse: meu Senhor, se achar por bem favorecer esse servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixe que eles tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem suas forças depois de terem ficado aos teus servos. Siga em frente, então, faça como você disse. Responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, vai mais um pouco. Por isso eu escolhi. Vai mais um pouco aí. Aí é isso. Aí chega o anjo e diz: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda. Ele respondeu. Então Deus disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesmo, ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Irmão, que poder, que maravilha. Aqui o anjo apareceu para o marido dela e disse: olha, daqui 1 ano sua mulher vai ter um menino nos braços. E Sara, do outro lado lá, ela estava preparando a comida lá, o lanche que Abraão pediu, e ela escutou. O que ela fez quando ela escutou? Ela disse:
começa a rir de ironia. Ela disse, eu, mulher velha, do jeito que eu estou. Ela riu. E esse riso não foi de alegria, foi um riso de incredulidade. Quantas vezes, irmãos, as pessoas chegam perto de você e falam alguma coisa para você e falam, eu? Não, meu filho, isso dá mais para mim não conta mais não. Olha, Deus está mostrando que você vai ter uma empresa, Deus vai abrir as portas, olha, você vai ter, só se for um milagre, eu já até desisti. Quantas vezes você fez como sabe? E riu no momento da promessa. E Deus fez uma promessa para você e no momento que vem ali, você está entendendo como é que é a coisa, como é sério? Sara já tinha, naquela época, Sara já tinha dado Agar para Abraão, ela já estava. Ela já falou, o que é isso? Mas nesse mesmo ela desse jeito, ela entrou para a lista da galeria das pessoas de fé. Aí você fica assim, Deus, como é que pode, né? Parece que a Bíblia entra em contradição. Umas coisas dessas. Aí eu entendi, sabe uma coisa? Presta atenção que eu vou falar. A fé verdadeira, presta atenção. A fé verdadeira, ela não é uma ausência de dúvida. Às vezes as pessoas pensam assim, não, a fé não pode duvidar. Não é ausência. Às vezes você tem fé, mas tem momento que você tem uma dúvida. Não é essa ausência de dúvida aqui. Mas a fé verdadeira é você ter a disposição de continuar acreditando, mesmo que aquilo pareça impossível. Isso é fé verdadeira. Ah, mas isso é impossível. Mas você continua acreditando. Ah, mas você continua acreditando porque Deus é um Deus impossível. Nosso Deus é o Deus do quê? Do impossível. Há coisas demasiadamente difíceis para Deus? Não tem. Irmãos, presta atenção. A fé, ela amadurece com o tempo. A fé, a nossa fé, ela precisa amadurecer. Hoje, irmãos, eu tenho muito mais fé do que há 20 anos atrás. E eu sei que daqui 10 anos eu vou ter muito mais fé. Se eu continuar tendo nesse propósito, nesse princípio, nesse pensamento. Apesar de Sara ter vacilado, ali riu, ironicamente, teve um momento na vida de Sara que ela acreditou. Teve um momento que foi ali, foi fatal na vida dela, foi assim, sublime, algo sublime na vida dela, que fez o quê? Que ela creu naquele momento. Porque a fé, ela não é um processo isolado na nossa vida. A fé, ela é um processo. A fé é um processo na nossa vida. Todo dia a nossa fé vai aumentando, vai acrescentando. E nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo 11, aqui, que apesar do vacilo, Deus mudou o nome de Sara, que era amaldiçoada, que era estéril, que era tudo, e mudou para Sara. Olha, ele disse assim, você vai ser a minha princesa. A Bíblia está falando que você vai se tornar o quê? Você vai se tornar mãe de nações. Você vai se tornar mãe de nações. Deus intervém na Bíblia através dessa mulher. E ela entrou na galeria da fé que nos inspira. Quantas Saras temos aí hoje? Porque inspiração, não porque ela rejuvenesceu, não porque ela se tornou jovem, não, mas porque a Bíblia diz o quê? Que ela recebeu poder. Ela recebeu o quê? Poder. A Bíblia diz que ela recebeu poder. O poder de Sara, que Sara recebeu, não foi um poder de fora, foi um poder que veio de Deus, porque ela considerou fiel aquele que fez a promessa. Irmão, quando a gente decide crer, quando você decide crer na promessa de Deus, você espera o seu milagre, o poder de Deus vai descer sobre a sua vida. Quantos recebem, diga eu recebo. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que continuar confiando em Deus, confiando no Senhor, acreditando em Deus, o que Deus prometeu na sua vida. Você tem que acreditar nas suas orações. Irmãos, eu sou um exemplo vivo, de resultado vivo, de alguém que orou por mim, que continuou orando. Eu sou resposta. Às vezes tem muitas mães que oram e pensam assim, mas eu não vou orar mais não, pelo meu filho. Irmão, ore, continue orando. Eu lembro que quem me levou para a igreja
uma mulher de fé, alguém de fé. E aí ela me leva para a igreja e lá eu recebo a oração do pastor. Na época foi o pastor Josmar, recebo a oração do pastor Josmar, que era missionário naquela época. Mas ela teve essa diretriz. Você nunca pode desistir, irmão. Você tem que continuar orando, mesmo que você não vê nada acontecendo. Continua. Eu sou esse resultado. A minha mãe orava por mim. Teve um tempo na minha adolescência, na minha adolescência mesmo, 15, 16 anos, eu quis me afastar um pouco da casa de Deus. Eu quis me afastar um pouco da presença de Deus. Aquela coisa de menina, de se envolver com pessoas que não eram crentes, ali com pessoas que não professavam a fé, e eu fui me afastando da igreja, eu fui me afastando um pouco da presença de Deus. E eu lembro que a minha mãe, o que ela fazia? Ela ia para a igreja, e lá, sabe o que ela fazia? Até hoje ela faz isso. Ela vem aqui, ela pegava lá uma peça de roupa, ela tinha uma peça de roupa, minha, ela pegava uma blusa, sei lá, aí ela ia lá na igreja e colocava lá no altar dos milagres a minha peça de roupa, e o pastor ia lá, ungia, como a gente faz aqui, pegava o óleo e ungia a minha peça de roupa, e aí eu usava a minha peça de roupa, e não era esse óleo cheirosinho aí, esse óleo, eu sabia que ela estava ungindo minha roupa, sabe por quê? Não era de mirra, não sentia o cheiro dessa mirra, era óleo de azeite, de oliva mesmo. Aí eu cheirava, minha roupa estava cheirando óleo. Aí eu ia para o território do inimigo e a unção estava andando comigo também. Você está entendendo? Por quê? Porque ela falou: olha, ela vai voltar, ela tem que voltar à presença de Deus. Quantas pessoas? Às vezes você tem que continuar orando. Onde aqui eu travessei quantas vezes, irmãos? Quantas vezes quando Samuel estava adolescente também, Suzana adolescente, até hoje, André Mateus lá está afastado. O que eu faço? Eu vou lá, ponho o óleo unge o travesseiro. Samuel estava longe, estava saindo. O que eu fazia? Eu ia lá no quarto dele, botava o óleo, a unção: Senhor, meu filho é teu, não é do diabo, não é do capeta, não é das pombagiras. Era assim. E eu orava, vai ser pastor, ele vai ser abençoado. Eu não vou ser pastor, vai ser pastor, dentro do meu coração vai ser pastor. Ele vai ser pastor. Eu sabia dentro do meu coração, eu não vou. Deixa, no tempo da espera do milagre. Hoje o que ele é? Pastor. Amém. Porque tem uma mãe que ora. Então, mãe, nunca deixe de orar pelo teu filho. Pai, nunca deixe de orar pelos teus filhos. Nunca deixe de orar pela tua família, pela tua mãe, pelos seus parentes. Quem for, seja lá quem for, não se esqueça. Seja essa mulher de fé. Amém? Você é resultado da fé, irmão, de alguém. Funciona a oração. Funcionou comigo, vai funcionar com você também. Amém? Vamos pode dizer amém? Amém? Não deixe de acreditar. Seja lá qual for o seu sonho, irmão. Seja lá qual for, essa força. Pastor, eu estou sem força. As minhas forças estão se esvaindo, né? Está igual aquela música. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Está sentindo? Está sentindo aquela força indo embora? Entenda, a tua força vem de Deus. Ela é a tua fortaleza. Ele é a tua fortaleza. A Bíblia diz que a força não vem de você. A pastora, mas não dá mais. Continua orando. Tem certeza que a força vem. A força virá. Porque ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Amém? Porque cada oração que você tem, cada oração que você faz, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te rejuvenescendo, e a promessa de Deus nunca vai expirar, nunca vai acabar na sua vida. Você pensou assim: quanto tempo tem essa promessa, pastor? Não sei, que você recebeu a promessa, mas ela não vai expirar, não vai acabar não. Se você está esperando algo que parece impossível, Sara esperou, mas no tempo de Deus vai acontecer. Sara recebeu força para conceber, e você também vai receber força para conceber o seu sonho e o seu milagre. Eu tenho certeza que Deus hoje vai fazer muito milagre na sua vida, irmão. Muita coisa vai acontecer na sua vida. Ainda esse ano Deus vai fazer coisas que você vai ficar surpreso, que você vai dizer: pastora, você lembra daquela palavra? Pastora, eu acreditei, eu agarrei na minha promessa. E olha, eu agarrei tanto, a minha fé
ficou viva, eu senti fortalecida, eu senti revigorada. E olha, o mesmo Deus aqui, ó, que Sara, que acreditava, que ficava, é o mesmo Deus hoje. E Ele te abençoa em nome de Jesus. Sara foi incluída na promessa, irmãos. Finalizando aqui Gênesis, no capítulo 17. Essa parte aqui também é tremenda. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Diz assim, vamos lá? Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, você já não a chamará Sarai. O nome dela será Sara. Vai lá. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de Jacó. Quantas vezes que Deus abençoou Sara? 2 vezes aqui, irmão. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e ela será de reis. Ô irmão, olha que coisa tremenda. 2 vezes Deus libera aqui bênção na vida de Sara. Nós temos aqui Sara, que coisa maravilhosa. 2 vezes Deus dá uma bênção para ela. Naquela época era muito natural, mas o que acontece? A mulher ser colocada de lado, não ser lembrada, mas Deus faz questão de lembrar de Sara e falar que Sara ia ser mulher de nações, ela ia ser mãe de reis, do ventre dela ia sair reis, sair Davi, irmão. Davi veio de Sara. Quantos reis? Olha, uma mulher que não podia. Deus, ele vem e quebra. Eu fico vendo que Deus, ele é mestre de quebrar protocolo. Ele quebrou todos os protocolos. E Sara estava dentro do plano de Deus. Sara estava dentro do plano. Sara, sua descendência vai ser nova. E Deus fala aqui diretamente, irmãos, presta atenção. Se seu coração é sofrido hoje, Deus vê o seu coração sofrido. Deus viu o coração de Sara sofrendo. E Deus vê o coração sofrido. E quando Deus vê o coração sofrido, um coração ali que está quebrantado, um coração que está humilde, que continua orando, que continua crendo, mesmo que as circunstâncias não estão favoráveis para ela, naquele momento vai gerar bênção. Ali gerando bênção na sua vida. Ali está sendo gerando a sua bênção. O Senhor quer te visitar hoje, irmão. O Senhor vai visitar essa igreja hoje. E Ele cumpriu. Porque o nosso Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de palavra. Deus, Ele vai cumprir. E nós vemos que aos 90 anos de idade, a Bíblia diz que no tempo determinado por Deus, no tempo determinado, no tempo que? Determinado por Deus. Vai ser no tempo determinado por Deus. A promessa se cumprir. Irmão, no tempo determinado por Deus, o seu sonho vai se cumprir. Amém? No tempo determinado por Deus. E eu vejo que no versículo 6 aqui de Gênesis, que nós estávamos lendo, no capítulo 18, não foi isso que a gente viu? 17, né? Nós vemos o quê? Que Sara, ela se riu, ela falou assim: olha, eu vou ser lembrada agora com um riso. Esse riso agora não era mais de ironia, mas era de felicidade. Ela estava feliz porque a promessa se cumpriu. Porque o silêncio de Deus, irmão, muitas vezes você está orando. Eu estou nesse processo, às vezes, de um silêncio de Deus, da parte de Deus. Mas eu sei que esse silêncio de Deus, irmão, não é rejeição, não é porque Deus está me rejeitando, não é porque Deus não está me ouvindo. Mas eu entendo que esse processo que eu estou gerando, às vezes, esse momento que às vezes penso que Deus não está me ouvindo, isso é um processo que é de amadurecimento. Deus está amadurecendo a sua fé. Entenda, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da promessa. E Ele está aqui, nós vamos aprender com Sara. Vamos aprender. Sabe por quê? Porque a sua dor vai gerar o seu testemunho. A sua dor vai gerar o seu testemunho. Quantas mulheres, às vezes, quantas pessoas, homens, falam: olha, eu estava passando por isso. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é uma situação difícil. Aquela dor que você está passando, que você passou, você vem aqui e testemunha a sua dor.
ela vai gerar esse testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai gerar muito testemunho aqui. E eu vejo que aquela mulher que era rejeitada, ela se tornou mãe de nações. E Deus quer restaurar também. Sara carregou por 90 anos o nome Sarai, até que veio a graça de Deus. E Deus falou, nunca mais você vai ser rejeitada. Você é minha princesa, você é meu príncipe, você é meu escolhido, você é minha escolhida. Deus sempre teve um plano na sua vida. Deus teve um plano na sua vida. Só que, irmãos, entenda uma coisa, finalizando aqui. Deus, quando Ele te chama, Ele não fez. Às vezes eu fico pensando, por que Deus não fez isso quando Sara estava com 30 anos? 30 anos, qualquer mulher com 30 anos pode ter filho. Não seria glória para Deus. Tem coisas, irmãos, que Deus vai permitir, sabe por quê? Porque vai ser para a glória dele. Porque com 90 anos, mulher ter um filho, tem que dar glória a Deus. Quando você vê o seu milagre acontecer, você vai dizer, eu não fiz nada, eu não fiz nada, foi tudo Deus. Toda a glória seja a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, fica lá com você.